Estamos iniciando mais um Papo 21, um programa realizado pelo Centro Cultural Banco do Nordeste, onde são debatidas as tendências da cultura para este século, registrando, discutindo e aprofundando os grandes temas da atualidade. Nesta edição, abordaremos o tema Criações Dramatúrgicas Nordestinas, onde discutiremos as formas como o contexto sociocultural nordestino tem se manifestado na escrita de dois importantes autores do teatro brasileiro, o cearense Marcos Barbosa e o paraibano Paulo Vieira. O programa conta ainda com a mediação do ator e produtor teatral Fernando Piancó e foi gravado no auditório do Centro Cultural Banco do Nordeste, em Fortaleza. Marcos e Paulo, como é que surge a dramaturgia na vida de vocês? Qual foi o start, qual foi o início? O que é que detonou esse processo em vocês? Eu sempre tive, e até onde eu consigo capturar minha memória, uma vontade de me inserir no campo do teatro, a qual eu não conseguia dar uma forma muito clara. É depois de um tempo que eu entendo que o que eu gostaria de fazer seria escrever para o palco. Mas, assim, esse ímpeto precisa de uma maturação, de um trabalho até se transformar em peças de teatro. E eu me pergunto se eu teria conseguido fazer isso se não fosse minha passagem pelo Instituto Dragão do Mar, que marcou uma época aqui no estado do Ceará, na formação de artistas, não só do teatro, mas também do cinema, do design, o que seja. Então, foi ali que eu reconheci a força do ímpeto que me chamava para escrever para o palco, mas foi ali também que eu adquiri uma técnica, um modo de transformar essa vontade em uma obra artística. Num espaço que era mediado pelo ensino direto dos professores com os alunos, mas também na aprendizagem aluno a aluno, que eu acho que era, inclusive, a grande marca daquele evento. Ô Paulo. No meu caso, foi algo muito semelhante ao que o Marcos contou em relação a ele próprio, como me inserir dentro do teatro. Eu sempre escrevi, desde muito pequeno. Sempre tive uma intimidade muito grande com a leitura e com o texto. Então, quando eu comecei a fazer teatro, e a primeira vez que eu peguei, eu lembro a sensação de pegar um texto de teatro pela primeira vez. Era uma coisa surpreendente, mágica, até maravilhosa, olhar para aquelas páginas, aquele diálogo que simulavam pessoas conversando, falando em conflito. Isso me atiçava a imaginação de tal maneira que eu dizia, bom, eu quero fazer isso. Mas como fazer? Ao contrário do Marcos, eu não tive escola. Então, eu tive que aprender por minha própria conta, lendo texto e escrevendo textos curtos, que eu chamava, nesse instante, de pré-textos, que eram, na verdade, pretextos para um texto maior, que eu pretendia um dia escrever, não sabia se teria condição, se seria capaz. Mas era o meu exercício da técnica e da poética dramatúrgica começa exatamente com esses pretextos. Nós temos grandes dramaturgos brasileiros, Nelson Rodrigues, por exemplo, aqui no Nordeste, o Hermilo, e vários outros que não tiveram escola. A dramaturgia, o ato de escrever para teatro, não se aprende nas escolas? Há algo que se ensina e há algo que não se ensina quando a gente fala de dramaturgia. Mas dramaturgia sendo arte, no que a arte tem de artesania, ofício, eu acho que isso é, sim, objeto de ensino, de mediação, de orientação, de tutoria. É claro que o que não se pode ensinar é a genialidade. Isso pelo menos eu ainda não descobri uma forma, né, sequer de aprender. Então, assim, não há, ao meu ver, como ensinar alguém a se tornar um grande artista. Mas a parte da arte, que é artesania, artesanato e trabalho, eu acho que essa, sim, é um objeto de mediação. Inclusive, assim, isso não invalida os inúmeros exemplos que nós temos de grandes criadores que não passaram pela escola propriamente dita. Porque eles provavelmente tiveram seus professores, que se não foram professores com um contrato de professor, ocuparam esse lugar. Concordo. Esse formato externo, vamos dizer assim, né? O esqueleto da obra. Isso é algo que é perfeitamente possível de se ensinar, não apenas dramaturgia, mas em qualquer
outra área do conhecimento e da arte. Mas aquilo que é o espírito dela, né? Isso não tem como. Não tem como. Aí é de cada um, né? Eu lembro de Paulo Pontes, que foi objeto do meu mestrado, um depoimento que ele dizia, também autodidata, que aprendeu a escrever lendo Shakespeare e que dava berros a cada golpe dramatúrgico que ele descobria na obra do Shakespeare. O que é que o Nordeste fornece para vocês como substrato para escrever as vossas peças? O que é que vocês buscam coar, vamos dizer assim, do Nordeste para colocar na dramaturgia de vocês? Em que sentido o Nordeste? Nordeste enquanto região, enquanto povo, enquanto... Quer dizer, o Nordeste é uma região riquíssima e parece que o Brasil começa por aqui, um Brasil mais real, vamos dizer assim. O que é que fornece para a dramaturgia de vocês? Olha, há duas visões de Nordeste que me parece que subjaz isso aí. Uma é um Nordeste rural, folclórico, e uma outra, um Nordeste contemporâneo. Me parece que há uma influência muito forte de pessoas como Ariano Suassuna, na base de Ariano Suassuna, Hermílio Borba Filho, que construíram um projeto de nordestinidade e de uma dramaturgia nordestina. E esse projeto é vencedor. Esse projeto é inteiramente aceito e visto. Então, se você escreve uma obra que não tenha um elemento folk ou um caráter rural que escape de alguma maneira a esse padrão armorialista, parece que isso não é Nordeste. E, na verdade, isso poderia ter sido um fator determinante no momento em que Ariano e Hermílio criaram o projeto deles, mas o Nordeste já não é mais o mesmo de 40, 50, 60 anos atrás. Então, nós temos uma dimensão muito maior. Uma cidade como Fortaleza é uma cidade extremamente urbana, extremamente conectada com o universo, né? E por aí vão muitas outras cidades. Eu costumo dizer que hoje, com a rede de internet, você une, sabe, Cajazeiras a Pequim. Está tudo conectado. Então, eu não vejo mais, eu não consigo ver esse caráter tão regional do Nordeste, a não ser como digamos, uma afirmação de identidade. Mas, por exemplo, eu não me identifico em nada com o Nordeste rural, embora eu tenha uma profunda admiração por muitas das obras que tratam desse segmento do Nordeste, vamos dizer assim. A primeira vontade que eu tenho é de responder assim, o que é que o Nordeste traz para a sua dramaturgia? A primeira vontade é dizer nada. Mas é porque a resposta tem que ser um pouco mais longa, porque com nada eu quero dizer, na verdade, tudo, né? Eu nasci a poucas quadras daqui e, assim, as pessoas que me fizeram uma pessoa, meus amigos e minha família e tudo, são as pessoas dessa região que se chama Nordeste. Então, e quando eu volto para algum lugar à procura de alguma felicidade, geralmente é no Nordeste do Brasil, né? Nunca tive muitos planos de ir muito mais longe do que além dessa região geográfica. Então, nesse sentido, eu me sinto tão plenamente nordestino, se essa é uma rubrica geográfica ou cultural ou política, é muito difícil de dizer, que eu me sinto desobrigado de defender, inclusive, a importância de que se levante a bandeira de uma certa dramaturgia nordestina. Quando eu penso que o que se faz aqui seja
em qualquer campo da cultura, seja na comida, na moda, no cinema ou na dramaturgia, em particularmente, que tem um valor por si, independente do adjetivo nordestino, né? Porque não existe uma outra escolha para essas pessoas, a não ser de serem nordestinos. Então, nesse sentido, eu não vejo uma obrigação de que a partir daí se crie, como Ariano Suassuna tenta criar, um projeto, ou seja, um formato, um conjunto de bandeiras e de balizas que devam ser obedecidas para que então se mereça o crachá dessa identidade nordestina. Então, por isso, a vontade de dizer nada no sentido de que nada é tudo. A dramaturgia, o Nordeste, eu não diria, não está em lugar nenhum nas peças, mas são todas as peças. Mesmo quando é uma peça que trata da cidade de São Paulo, por exemplo. Num determinado momento, eu comecei a criar um projeto de dramaturgia para mim, em relação à minha cidade. Por ser de João Pessoa, por amar morar em João Pessoa, e por querer contar a história de João Pessoa, eu me vi escrevendo textos que tratam exatamente da história de João Pessoa. Então, o meu primeiro texto, um dos meus primeiros textos, Anaíde, é uma história acontecida em João Pessoa e com o João Pessoa, né? O governador que acabou virando o nome da cidade, né? Transformado em mito na cidade. Só que eu conto a história da Revolução de 30, que é um marco muito profundo na memória e na emoção de quem é paraibano, só que eu conto sob o ponto de vista dos que perderam. E foi a primeira vez que essa história foi contada sob essa ótica. E aí, a partir daí, eu fui criando outras coisas. Eu comecei a escrever romances, que é uma coisa que eu sempre gostei muito. E aí começa a ambientar romances dentro da urbanidade pessoense. Então, e começo com isso a fomentar uma literatura que olha para a cidade com um olhar apaixonado. Mas não seria o caso, Paulo, talvez, de dizer que esses tentativas dão certo e chegam vamos dizer assim, a galgar longos caminhos, justamente quando aquela história, por exemplo, de Anaíde, João Pessoa e João Dantas é contada de tal forma que passa a não pertencer mais apenas às pessoas de João Pessoa, às pessoas da cidade de João Pessoa, à família de João Pessoa, mas a um público muito maior, porque eu penso que isso acontece até no projeto de Ariano Suassuna, com aqueles extratos de cordel e alinhados juntos e feitos de uma forma tão particular que acabam deixando de ser absolutamente particulares e atingindo muita gente. Tanto é assim que um Alto da Compadecida gera paixões no Rio Grande do Sul ou na urbe de São Paulo. E nesse momento deixa de ser, então, o projeto nordestino deixa de caber dentro da rubrica de nordestino e passa a virar uma coisa que não tem mais uma proposta geográfica, uma proposta de delimitação cultural. Você veria mais ou menos por aí essa questão? Ganha outra dimensão, não é? Com certeza. Até porque eu tenho para mim que se a região pode ser um momento de propulsão, de fertilidade para a criação da obra, essa obra ela só ganha uma dimensão maior se ela for maior do que, sabe, o simples fato de estar contido. Ela tem que falar a pessoa humana, a condição humana. Eu acho que é isso que torna a obra universal. É isso que torna Sófocles contemporâneo, Shakespeare contemporâneo. O Marx aborda mais essa questão, né, desse ambiente rural, trazendo à tona essa questão humana que pode ser encenada, pode ser vista, pode ser apaixonante para qualquer público, nacional ou até internacional, né? Queria que você falasse um pouco também dessas suas peças. Tá. Em mais de um caso, eu escrevi peças que podem ser colocadas dentro
localizadas nos seus temas, né? Dentro desse imaginário do Nordeste, seja do cangaço, da parte religiosa ou da temática da seca. Isso acontece, por exemplo, em Braseiro, que é uma das minhas primeiras peças, e que, quando eu comecei a escrever, eu não tinha a menor ideia de que aquilo seria ambientado dentro daquele contexto do Nordeste do começo do século XX, final do século XIX, do Nordeste rural, digamos assim. Então, é como se aqueles personagens tivessem começado a chegar até mim antes de eu conseguir enxergá-los com texturas, ou com cores, ou com um perfil histórico mais específico. E é interessante dizer isso, porque muita gente me pergunta se a coisa se deu de trás para frente. Eu fiz antes uma pesquisa sobre o que era a vida dos retirantes, na seca, etc. Não, eu não fiz no caso de Braseiro. Em duas outras oportunidades eu voltei a esses temas, já por uma perspectiva mais histórica. Em determinado momento, recontando poeticamente o que teria sido o último diálogo entre Lampião e Maria Bonita, antes da execução, em 1938. Porque a história deles é contada mais ou menos até o momento em que eles... Bom, os relatos historiográficos vão até mais o momento em que o bando se recolhe. E os relatos voltam a ter corpo, a ter documento, depois das mortes, mas fica um hiato aí. Eu achei que esse seria um hiato muito interessante para ser preenchido, já que um historiador não tem como fazê-lo, então talvez um dramaturgo pudesse fazê-lo. Essa foi, para mim, a grande brincadeira com relação a isso. E em outro momento, tratando dos isolamentos da seca de 32 aqui no Ceará, né, que geraram os ditos, já à época, assim chamados publicamente, de campos de concentração, sem que houvesse aí uma relação direta com os campos de extermínio da política nacional socialista da Alemanha. Mas, outra vez, em cada um desses três casos, eu não me perguntei em nenhum momento, acredito que não tenha me perguntado, será que eu vou ser aceito, digamos assim, como produzindo uma obra que pertencerá ao cânone da dramaturgia nordestina? Essa não foi em nenhum momento uma questão que me veio. Os temas me interessavam, as circunstâncias me interessavam muitíssimo. E eu achava que ali havia espaço para a minha criação. Por isso eu me dediquei àqueles projetos. Mas, da mesma forma também, eu me sinto muito livre por ser, como já disse, ter o Nordeste em tudo e não nas partes. A tratar, por exemplo, da vida de Carmen Miranda, ficcionalmente. Ou então do que eu acho que seja o choque ali entre o choque de culturas que constitui a metrópole de São Paulo hoje em dia. É por achar que o Nordeste está em tudo, nesse sentido, que eu me sinto confortável para não me limitar a um conjunto de temas, nem a um certo recorte. Mas transito por eles todos, inclusive com muita felicidade. Nordestinamente, eu transito entre esses lugares todos, eu diria, sem tentar delimitar entre tantas bandeiras e as balizas do que seria nordestinidade ou cearensidade, ou o que seja. Vocês são professores, pesquisadores, dramaturgos, escritores. Assim, uma pergunta um tanto quanto aberta, vamos dizer assim. Mas o que é importante, o que é necessário dizer no teatro hoje em dia, nessa contemporaneidade, nesse momento que a gente vive, início do século XXI? O que é vital para que se fale, que o público escute hoje em dia? Tem havido uma tentativa, uma febre, uma busca de dizer assim, como é que o nosso teatro pode traduzir o mundo contemporâneo, ou iluminar, ou explicar, ou fazer com que as ditas questões da contemporaneidade encontrem seu lugar no palco. Eu acho que isso tem gerado uma certa febre de tentar responder, que acaba silenciando a maior parte dos criadores, ou então gerando material que eu acho que vamos dizer assim, inócuo, porque as grandes situações, eu acho, que a gente vive, elas não serão respondidas pelo teatro, ao meu ver. Não de forma direta, no sentido pergunta-resposta. Eu acho que talvez fosse importante dizer não a esse frisson, a esse nervosismo, a essa febre de tentar explicar as coisas. Eu acho que talvez fosse a hora da produção de peças que se recusam a entrar nesse fluxo de tempo. Talvez assim a gente encontre
por antídoto, por antípoda, pela negação, algum sentido para um tempo sem sentido que a gente vive, de alguma forma. Primeiro, é uma pretensão muito grande você querer dar respostas para um mundo tão múltiplo, tão diversificado, tão caótico e ao mesmo tempo tão harmônico também. É muito complicado isso. Por enquanto, a minha percepção é de que se eu quiser falar para outra pessoa, eu tenho que falar de mim, sabe? Tenho que falar da minha condição. Para eu falar para o outro, eu tenho que falar sobre mim, sabe? Eu tentar... É meio terapêutico, pode ser, mas eu me colocar no mundo e eu me entender nesse mundo. Se eu consigo isso, talvez eu esteja falando para muito mais gente também. Não sei. Talvez seja isso, sabe? Talvez essa globalidade, essa aldeia global, essa teia que nos une, ela também nos separe, de certa maneira, porque nos toma a individualidade. Houve um tempo no Brasil que já tinham os autores carimbados, os ícones, assim, o Nelson Rodrigues, o Plínio Marcos, o Ariano aqui no Nordeste, o Aldo Leite no Maranhão e vários outros, né? Nós estamos diante aqui de dois grandes dramaturgos, Paulo Vieira, o PV, como gosta de ser chamado lá na Paraíba, e o Marcos Barbosa. Surgirão, com essa profusão de dramaturgia que tem hoje, muito grupo, muita gente produzindo, às vezes não em cena, mas muita gente criando, muita gente escrevendo, surgirão novos Nelson Rodrigues da vida? Estamos diante de dois grandes autores nordestinos que serão reconhecidos para a posteridade? Vocês acreditam nisso? Essa questão me preocupa muito. Bom, de antemão eu digo que você não está você não está diante de nenhum novo Nelson Rodrigues. Podem ficar tranquilos. Mas me preocupa muito me perguntar por que é que durante algum tempo a produção dos dramaturgos conseguiu criar uma dobra na memória, né, de um país inteiro. Então, a gente, quando pensa em dramaturgia brasileira, a gente pensa imediatamente, quase que por reflexo, em Plínio Marcos, em Nelson Rodrigues, em Dias Gomes ou Jorge Andrade. E se a gente mapear na cronologia... Estamos falando também, né, Marcos, desculpe, de uma época que não tinha tantas escolas, né, de dramaturgia, sim, tantos cursos, tanto ensino da dramaturgia. E se a gente for mapear na cronologia, os grandes títulos foram produzidos mais ou menos nos anos 50 e 60. Algo acontece a partir daí, e há uma ruptura. E não é que a gente tenha pouca dramaturgia, a gente tem bastante dramaturgia. Mas por que essas obras que surgem depois dos anos 60 não encontram mais esse espaço na memória? Algo que aconteceu com a constituição da memória? Ou isso diz respeito diretamente à qualidade dos textos? Eu acho que há algo acontecendo nos dois campos. De um lado, a dramaturgia começou a tratar demais, a meu ver, das questões do teatro. É como se todo teatro tivesse muito tentado ser um teatro que fala sobre teatro, mais do que um teatro que fala sobre o mundo fora do teatro, né? Ele deixa de ser um espelho do mundo e passa a ser um espelho fechado, e isso interessa muito pouca gente. Mas, por outro lado, também, eu acho que acontece alguma coisa na memória. Tanto é que a gente também, quando pensa quem são os grandes poetas brasileiros, a gente vai lá para trás. Se tem algum recente que ainda deixa alguma marca, talvez Manuel de Barros, digamos assim. Uhum. A música, por alguma razão, consegue driblar essa fronteira, esse abismo, que para as artes plásticas e para a dança, inclusive, fica bem mais para trás ainda, né? A música consegue driblar. Como isso acontece? Eu nunca soube explicar, isso me preocupa bastante. Porque não é que eu queira garantir meu espaço na memória, mas eu queria muito entender por que isso acontece. Porque há um abismo que se inaugura para a dramaturgia ali mais ou menos na metade dos anos 60. Eu gostaria de entender isso, mas eu não consigo responder, só consigo diagnosticar. Esses dramaturgos que se fala, que são, por reflexo imediato, a referência da dramaturgia brasileira, eu diria que um Plínio, um
Nelson, são dramaturgos de maior categoria, não no Brasil, não, no mundo mesmo. Mas, se você for olhar a obra desses caras, eles são, sobretudo, grandes estilistas. Até inconscientemente mesmo. Aliás, eu acho que isso nasce inconsciente, não é uma coisa projetada assim, sabe? Eles são grandes estilistas. E eles criaram uma marca na dramaturgia deles. Você pega um texto do Nelson Rodrigues, você identifica Nelson Rodrigues na hora. E identifica aqueles que imitam Nelson Rodrigues. E imediatamente, bom, isso aqui é Nelson. Fulano de tal escreveu um texto, mas isso aqui é Nelson. Fulano de tal escreveu um texto, isso aqui é Plínio. Né? Identifica na hora os seus seguidores. Né? Então, acho que o grande problema é que, aí o Marcos tocou num ponto que eu acho que é muito sensível, que ele tem bastante razão, é que nós começamos a olhar para o nosso próprio umbigo o tempo todo. O teatro falando do teatro. O teatro desteatralizando o teatro. Sabe? Nenhuma arte se pôs em questão e em dúvida no século XX e entrando pelo XXI, como o teatro fez consigo mesmo. Nenhuma arte se desmontou tanto como o teatro fez consigo mesmo. A tal ponto que, em determinado momento da nossa história, a dramaturgia começa a perder o sentido. Ela começa, a meu ver, a recuperar um pouco esse sentido. Mas onde? Né? Na profusão de grupos que saem de escolas de teatro, hoje é o que alimenta basicamente o movimento teatral, são as escolas de teatro espalhadas pelo país, de alguma maneira, quando antes isso era uma coisa aprendida na prática, né, a geração anterior à nossa, e, sobretudo, porque os grupos começam a ter necessidade de dramaturgos. Mas aí não existe o dramaturgo, existe o dramaturgista, né? Que é um dramaturgo que não se assumiu ainda. Está no armário. Está esperando uma oportunidade para se assumir. Evidentemente que, nesse momento, é possível que estejamos, não é o meu caso, com certeza também, mas estejamos sendo contemporâneos de um novo grande estilista. Só que a gente não tem ainda a ideia, a noção, porque, primeiro, você vive num país de dimensões continentais e de dificuldades de mobilização ainda mais continentais. Então, é difícil você abarcar o que acontece se eu tomar o Nordeste, estamos falando do Nordeste, parece que estamos falando de uma região pequena, para quem não nos conhece, é uma imensidão. Sabe? O Nordeste cabe vários países da Europa dentro dele. Então, é uma imensidão. Então, como você dá conta disso aqui, dessa... Sabe? Então, a gente, na verdade, não tem um conhecimento mais abrangente do que está acontecendo em termos de dramaturgia e de fomentação de grupos e de nascimento de estilistas, à maneira do Nelson ou do Plínio. Mas a tendência, me parece, é que, se você alarga a base, no momento aparece um. Lógico, isso é uma pérola, né? No meio dos cascalhos, mas encontra-se, com certeza. O que é uma peça, vocês como pesquisadores, dramaturgos, uma peça não que ensine, que conduza, que aponte caminhos, mas que eleve o ser humano? Uma peça em que a gente não saia com essa expressão, vamos comer uma pizza porque já foi. Uma peça que marque alguma coisa. Bom, primeiro de tudo eu quero dizer que eu acho positivo se as pessoas, quando saem de um espetáculo, querem se reunir outra vez em torno da comida, seja pizza, seja o que for. A imagem, para mim, é muito instigante. Mas, assim, resolvida a questão da pizza, eu acho que o teatro que nos move é aquele que, enquanto nós estamos diante dele, a gente não para se perguntar com relação a isso. A gente não para se perguntar com relação à teatralidade. A gente não para se perguntar com relação à dificuldade de atravessar geograficamente aquele espaço.
nem para se perguntar com relação ao que é que nós... Quem éramos nós quando entramos pela porta do teatro? A gente simplesmente se coloca ali em estado de elevação. Isso é algo muito sutil, é difícil de descrever, mas sempre, eu diria, tem como sintoma essa elevação da temperatura da emoção. E o teatro que não emociona, que tem, inclusive, o nosso teatro muitas vezes tem vergonha de emocionar, né? Acha que é algo que está se vendendo, que é algo menor. Eu acho que essa vergonha é o nosso veneno. A gente tende a enxergar isso como salvação, mas é o nosso veneno. Eu penso que a gente tem que entender que, no fim das contas, são pessoas ali, como são pessoas aqui. São pessoas famintas por uma vida um pouco mais intensa durante aquelas 2 horas. Algo que não seja tão diluído, ou tão aborrecido, ou tão chato, ou tão inócuo, como é a vida na porta do teatro para fora, porque ela quase sempre é assim. Eu acho que o teatro que dá certo é aquele que propõe durante 2 horas algo verdadeiro, no sentido melhor da palavra, e intenso e contagiante. E que é capaz não de dar respostas, mas de suspender, inclusive, a nossa vontade de fazer perguntas. Tem uma pergunta aqui do público, dirigida a você, Marco Barbosa. Você costuma assistir às montagens dos seus textos? Você já viu as montagens feitas aqui no Ceará? Braseiro e Avental Todo Sujo de Ovo, Companhia Ioco e Grupo Ninho, lá do Crato. Da Companhia Ioco não, do Grupo Ninho sim. Eu costumo ver os espetáculos. Não é uma experiência muito prazerosa para mim. Não é porque os espetáculos não sejam bons, eles são bons. Mas eu acho muito violento o resultado. É como se... Como é que eu posso dizer isso? É como se a emoção que eu experimentei ao escrever, que não é pouca, fosse colocada num patamar muito elevado. Então, eu chego para ver o espetáculo, eu fico muito ansioso, eu não consigo me concentrar, minhas mãos tremem. Então, não é prazeroso nesse sentido ver meus espetáculos encenados. Eu vejo uma vez ou duas. No caso específico de Braseiro, a primeira montagem aqui no Ceará é dirigida por Arthur Guedes. Acho que a Marta Aurélia está aqui presente. Foi uma das atrizes. Eu estive presente em todas as apresentações porque eu operava o áudio. Mas a partir do instante que surgiu alguém para fazer isso, eu me desobriguei da dor que era estar presente ali. Então, o prazer é intenso demais para ser prazer, percebe? Começa a chegar num patamar de dor, de forma que eu evito assistir às encenações dos meus textos. Sem nenhum detrimento para os espetáculos. São bons, é porque são bons que me dói bastante assistir. Eu pergunto aqui para o dois, né, e para o Paulo particularmente, o que é que muda na relação com o seu texto montado? Relação entre o seu texto escrito e montado. Você cria expectativa na montagem, montada por outro grupo, claro, por outro diretor? Enquanto o Marcos falava, eu pensava em minha própria experiência. É estranho, é muito estranho. É muito estranho assistir. Bom, um texto meu que eu não tenho montado. O que eu tenho montado não, já tá incorporado ali, já está... mas quando eu vou assistir um espetáculo que o texto é meu e que supostamente eu tenho uma intimidade muito grande com ele, ele me soa muito estranho. É uma sensação muito esquisita, porque eu fico ouvindo assim, aí fico identificando, eu escrevi isso. Sabe, é meio esquisito, é meio esquisito. Mas é muito prazeroso. Eu gosto muito dessa esquisitice. Tem outra pergunta aqui para os dois, e eu vou lê-la. Como compreender a ideia de substrato na dramaturgia autoral nordestina, já que a arte é dinâmica, múltipla? Essa segregação não chega a ser perniciosa para a produção e captação de recursos, valorizando um conceito, digamos, meio parnasiano de manifestações tradicionais específicas de um povo? Ouvindo a pergunta, me parece a pergunta de alguém um tanto
magoado. Não estou querendo interpretar a pessoa que propôs a questão, mas é uma mágoa com a qual que eu talvez compartilhe. E ela diz respeito a essa tentativa de sobrevivência que o teatro tem experimentado hoje, porque o teatro não tem dado certo. Ou seja, o que eu quero dizer dar certo é lotar plateias, é algo bem vulgar mesmo. Porque ele não tem dado certo, a gente tem tido que se alimentar das boas vontades do poder público. Eu não estou dizendo que isso não deve acontecer, isso deve acontecer sempre mais. Mas na hora que o teatro aceita esse acordo, o que acontece é que a criação escapa à estética, os valores escapam à estética e passam a ser valores quase que exclusivamente da ética. Então, qual é a ética de determinado governo? Qual é a ética de determinado secretariado? E muitas vezes, nessa nossa também fome que o brasileiro tem tido de devolver às minorias, ou aos segregados, ou aos esquecidos dos seus lugares, na hora de estabelecer esse quadro de ética, que no final é um quadro de leis ou de editais, a gente acaba elegendo também certas rubricas que têm que ser contempladas. Então, assim, é preciso que se dedique uma parte disso tudo ao tema da minoria X ou a população minoritária Y. E tudo isso é válido porque diz respeito aos modos de gerenciamento do dinheiro público. Mas nada disso vale nada quando a gente pensa na experiência teatral em si. Talvez Nordeste, nordestino, nordestinidade, cearensidade, baianidade tenham virado um desses ganchos, né? Eles servem para garantir algumas vozes, os seus 15 segundos de megafone, mas é um gancho também que agride, eu diria, a concepção do momento espetacular do teatro. Para o bom teatro, tudo aquilo é inútil, tudo aquilo é circunstancial. Entretanto, se a gente só depende daquele tipo de financiamento, isso deixa de ser circunstância, passa a ser a regra. E aí eu acho que vem daí muita mágoa. É normal. Mas eu também não vejo uma saída. A saída talvez fosse que o teatro começasse a não precisar mais de nada disso. E só precisar de alguém na bilheteria. Não sei como é que isso acontece. Nunca vi acontecer. Mas muitos viram isso acontecer. Na Bahia, nos anos 90, isso era algo gritante. No Ceará, nos anos 80, teve seus momentos, né? Então, será que é mais um abismo? Depois do abismo da dramaturgia, vem o abismo da bilheteria? Eu não sei, talvez. Acho que a partir do projeto armorialista tiariano, e a partir de uma geração brilhante de autores. Veja, uma coisa é um projeto, outra coisa é... Ariano é um estilista, um dos grandes autores do Brasil, com absoluta certeza. E, por consequência, um dos grandes autores contemporâneos no mundo. Mas o projeto armorialista dele, que teve e tem bastante seguidores, criou uma imagem de Nordeste. E aí, quando você submete o seu projeto para um edital nacional, por exemplo, tem tudo isso que você falou, mas tem o outro lado da questão que me parece que é onde o bicho pega. Quando você submete o seu projeto ao edital nacional, e se você apresenta um projeto que não seja a cara do Nordeste, de alguma maneira identificado com a estética armorialista, o risco de você ter o seu projeto recusado, independente da sua qualidade, é muito maior do que o contrário. Porque, em geral, esses editais, esses projetos são lidos, são julgados por pessoas que não são do Nordeste e que já têm uma ideia pré-concebida do Nordeste. Eu lembro do Álvaro, que é um amigo meu, lá de Campina Grande, escreveu um texto lindo chamado A Última Estação, que eu dirigi há uns anos atrás, e o Álvaro depois escreveu um outro texto e foi para um festival lá no interior de São Paulo, e uma senhora que estava na comissão
de análise, disse, mas isso não parece Nordeste. O que parece Nordeste, então? Tem que ter fome, miséria, seca, cangaço e essas coisas todas para parecerem Nordeste? Quando o Nordeste é muito maior do que isso, né? Isso também é Nordeste, mas, ou pelo menos foi, em determinado momento, num certo aspecto, mas o Nordeste é muito maior do que isso, tá? Nós estamos inseridos dentro de um contexto universal. É como se alguém em São Paulo pudesse e tivesse todo o direito de montar Shakespeare. Mas nós não. Nós não podemos montar Shakespeare. Porque aí Shakespeare não é a cara do Nordeste. Né? Isso é onde me pega, particularmente. É onde me pega. Recentemente eu escrevi um artigo para um site do Grupo Galpão, a pedido deles, o Primeiro Sinal, em que eu tratava exatamente dessa questão. Sabe? Essa discriminação, um pouco às avessas talvez, mas discriminação. Né? Então, se você quer ter o seu projeto aprovado, sem grandes traumas, nem grandes problemas, faça algo que lembre o armorialismo de Ariano. E aí, com certeza, você terá seu projeto aprovado, considerando um projeto de boa qualidade. E um outro que não tenha isso, sendo também de boa qualidade, com certeza tem mais chance de ser recusado. Percebe? É mercado de trabalho. No fundo é isso. Nós estamos lutando por fatias de mercado de trabalho e, ao mesmo tempo, existe uma estética que determina que aquilo pode e aquilo não pode. Se vem de lá ou se vem de cá. E isso me parece que é absolutamente injusto e burro e ignorante. Né? E isso é um fato, isso é uma realidade. Acho que talvez seja, penso eu, que seja contra isso que a pergunta foi elaborada. Nós temos, assim, no Nordeste, aqui no Ceará, nós temos o grupo Bagaceira de teatro, o Recife, por exemplo, né, entre outros exemplos, o Magilu, nós temos o Piolim lá na Paraíba e vários outros pelo Nordeste, que começam a sair dessa estética, né, dita de Nordeste de seca, de retirantes e tal. Isso começa a mudar um pouco. E esses grupos também, eles começam a ganhar editais públicos nacionais. O Bagaceira, por exemplo, recebeu o Petrobras, né, que é um edital muito concorrido no Brasil. E está mudando. E esses grupos todos, entre vários outros, ele tem o dramaturgo lá dentro do grupo, né? É um processo que está muito, vamos dizer, em voga no Brasil, esse processo colaborativo. Vocês participam de grupos, algum que estejam lá como dramaturgo, encenando? O Marcos não, não? O Marcos é mais um dramaturgo, vamos dizer, aspa, de gabinete? Eu, diversas vezes, tive a oportunidade, inclusive, de ter que me debater com a circunstância de ser chamado um dramaturgo de gabinete que não dispunha de um gabinete físico. Então, fica só a pecha e não a benesse de ter um gabinete. Hoje eu tenho algo bastante parecido com isso, espaçoso, que me cabe bem, mas não foi conquistado com dramaturgia propriamente, mas está lá. Entretanto, eu já trabalhei com grupos que estavam desenvolvendo suas ideias, né? Produzindo a dramaturgia que fosse dar suporte àquele espetáculo. Mas sempre tentei fazer isso de tal modo que, no final, a peça fosse minha peça. Ainda que isso gerasse tensão, digamos assim, com as pessoas com as quais eu estava trabalhando. Isso aconteceu mais de uma vez. E sempre tive também muita tranquilidade quando percebia que as dificuldades estavam chegando no limite do insuperável, de dizer assim, então façam como quiserem. Mas a peça é essa, é a minha peça. Então, assim, se você entrar no site, você vai ler a minha peça. Aquela peça foi feita eventualmente por algum grupo e no palco era bem diferente. Mas esse é um acordo, eu acho que é saudável para as partes, inclusive. Eu acho que faz bem para as partes. Porque não dá para, eu diria, tentar superar essa falta, se é que existe uma falta de grandes dramaturgos,
achando que isso vai ser sanado com 10 mil dramaturgistas. Porque ali é como Paulo levanta a questão, não existe espaço para a formação própria de um estilo. Não existe espaço próprio para a formação de uma voz, de uma autoria. Então, assim, a gente vai ter que, de fato, conviver com... Se a gente tem fé no trabalho do dramaturgo, a gente tem que aceitar com bastante felicidade a existência e a ocorrência do dramaturgo escrevendo no gabinete, ou escrevendo por si, ou escrevendo antes da peça. Isso não nega o trabalho dos dramaturgos, claro, que desenvolveram sua vida inteira a serviço dos grupos, mas eu quero também dizer que o trabalho dito de gabinete não é algo, como às vezes a gente tenta taxar, superado, vetusto, ultrapassado, pedante. Ele é antes uma necessidade, se não de ninguém mais, do dramaturgo. Eu adoraria ter um grupo e escrever para um grupo. Eu sou gabinete total. Porque a única experiência que eu tive nesse aspecto, eu estava desenvolvendo um trabalho com o Everaldo e um ator daqui, o Paulo, acho que Paulo Soares, exatamente. E naquele momento, lá na Piolim, nós combinamos que iríamos para a sala de trabalho, iríamos trabalhar, e dali nasceria o texto e, por consequência, o espetáculo. Aí, fizemos isso. Só que isso foi até o ponto que eu perdi a paciência. E não demorou muito não, para falar a verdade. Porque chegou um momento que eu digo, pô, eu sei como resolver isso aí. Por que eu vou esperar que os atores resolvam uma coisa que eu sei resolver e eu sei que eles não sabem resolver porque é uma questão dramatúrgica, não é uma questão de ator. É uma questão de autor. E aí eu fui lá e escrevi o texto. Evidentemente que quando eu cheguei com o texto, os dois olharam para a minha cara e disseram, mas não era isso que estava combinado. E não foi montado nem esse e nem mais nada. Morreu aí. Mas ano passado, depois de 10 anos, também tem isso comigo. Eu tenho um tempo de 10 anos para ser montado, ou ser editado. Então, depois de 10 anos de espera, o Everaldo acabou montando esse texto com a direção de um outro Everaldo, o Everaldo Vasconcelos. E agora já não mais com o Paulo, porque eu acho que ele está aqui em Fortaleza, suponho, pelo menos é a última notícia que eu tive dele. Mas, enfim, me falta paciência. É isso, me falta paciência. Eu penso que existem coisas, resultados são brilhantes muitas vezes. Não digo que não sejam, não, né? Desse trabalho colaborativo entre dramaturgo e atores. Muitas vezes os resultados são brilhantes, mas a mim, em particular, me falta paciência de estar olhando um ator que não tem o conhecimento técnico de dramaturgia, tentando resolver uma coisa que eu sei ou penso que já sei como resolver, né? E que o caminho é exatamente diferente daquilo que está sendo realizado na sala de ensaio. Então, eu acabo ficando realmente preso ao gabinete. Eu acho bom e acho ruim, né? Acho bom porque o gabinete me dá uma liberdade que só eu tenho de fazer o que eu bem entender. Mas, ao mesmo tempo, me produz uma profunda solidão. E essa solidão eu não gosto. Não gosto mesmo. Me angustia pra caramba. Até porque muitas vezes escrever uma peça é uma coisa terrivelmente angustiante, né? Você vive povoado de personagens e de coisas que aparentemente estão sob o seu controle, mas de fato não estão. O personagem tem voz própria, isso não depende tanto de você, num certo sentido.
Bom, nós estamos chegando ao final do programa e algumas perguntas que foram colocadas aqui, que não falei, acredito que no decorrer da conversa foram contempladas, né? Mas só para encerrar, uma pergunta por dois, a gente teve aqui nessa edição do 6º Festival de Arte Cênica, do BNB, duas peças, uma daqui do Ceará, da Companhia Lua, a Saga de Lampião pelos Reinos da Assombração, e outra... Reis do Sol, que é um texto lá, quer dizer, de uma companhia, a Companhia Negra Fulô, escrita por um uruguaio que veio para o Nordeste, se apaixonou pelo Nordeste, sabe muito, fez uma pesquisa grandiosa, isso eu conversando com um grupo aqui, se apaixonou pelo Lampião. Eu sei que o Marcos Barbosa já escreveu sobre esse universo, né? E o Cangaço, seus personagens, Maria Bonita, o Lampião, o Curisco, o Dadá, são personagens assim que, e o próprio universo do cangaço, são coisas que no aspecto social, político, para ficar só nesses dois aí, eles podem ter uma inserção, uma investigação, uma abordagem contemporânea. O que é que vocês acham disso? Há ainda pano para as mangas nesse universo para se pesquisar, escrever uma coisa? Eu sei que você não gosta muito dessa abordagem rural na sua dramaturgia, mas você vê, Paulo, e depois o Marcos, falasse um pouco sobre esse universo aí do cangaço. Não, mas veja bem, eu não tenho nada contra. Não, eu sei, mas eu digo, na tua dramaturgia não tem isso muito. Não tem, muito mas presente. É mais por um sentimento muito pessoal, muito meu, mas absolutamente nada contra. Lampião e o cangaço virou um mito no Nordeste, é o nosso bang bang, é o nosso faroeste, né? Ele realmente é um mito presente na cultura nordestina. Eu muitas vezes penso e tenho vontade de escrever sobre Lampião ou cangaceirismo, mas na verdade eu tenho vontade de escrever sobre o que eles realmente eram, não sobre o que eles se tornaram mitologicamente, mas sobre o que eles eram de fato. Bandidos, ladrões, assassinos, estupradores, era isso que eles eram. A cultura transformou, né? A ponto de Lampião até brigar por um lugar no céu. Mas, de fato, é o que eles eram. Eles não eram outra coisa. E quando eu penso em escrever, muitas vezes, eu penso em escrever sobre o que eles eram, de fato. Sabe? Sem nenhuma tinta de poesia. Eu acho que nenhum tema verdadeiramente se esgota. E para nós, o cangaço, esse não se esgota mesmo. Acho que ainda há muito a ser dito, ainda existem muitas as abordagens possíveis. E eu penso que voltaremos muito ao cangaço ainda, porque é claro que num plano muito prático e pragmático, aquela gente era uma gente cometedora de atrocidades, como Paulo descreve. Mas, sim, no plano mítico, nós olhamos para aquele conjunto de pessoas como homens livres, digamos assim. Homens livres que nós gostaríamos de ser, livres de um quadro de leis estabelecido. Eu acho que é isso que faz com que nós ainda nos encantemos muito com a possibilidade de ser, de participar de um cangaço imaginado, é a nossa vontade de ser mais livre. E se isso implica, eventualmente, ser sanguinário, acho que a maior parte de nós está disposto a fazer a barganha e ser um pouco mais assassino em troca de um tanto mais de liberdade. Eu acho que por isso que a gente volta tanto a Lampião e esquece, eu faz vistas grossas, eu tentei não fazer, a parte sanguinária daquela história toda, para poder acessar a dimensão da sensação de poder tomar um ar para além das regras e para além dos modelos que para nós, na vida cotidiana, cai sobre nossa cabeça o tempo todo e nos sufoca. E chegamos ao fim de mais um Papo 21, um programa realizado pelo Centro Cultural Banco do Nordeste. Obrigado por sua audiência e até o nosso próximo encontro, quando abordaremos outro importante tema da contemporaneidade. Até lá!